Olá, boa tarde a todos. Nós vamos iniciando mais um encontro, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amorosos e pedindo que luz se faça em todos os lares da terra, que luz se faça no nosso lar, que luz se faça dentro de cada um de nós. Pedindo por todos os doentes do corpo e da alma. Então nós vamos iniciando hoje o nosso encontro. Nós trouxemos hoje do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, do capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos, sobre o perdão das ofensas. Uma mensagem transmitida pelo Espírito Simeon, Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinamentos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos. Encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas elas vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulnerável às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansietude, e farás enfim para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Então, nesse início, ele nos lembra quando Pedro se dirige a Jesus e pergunta: Mestre, quantas vezes deverei perdoar? E aquela célebre resposta de Jesus, em que Jesus diz: deverás perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então aqui Jesus não quis dizer um número, não queria dizer 490, o produto aí dessa soma, mas o que Jesus queria dizer: perdoe sempre, perdoe sem limites. Porque assim como nós precisamos perdoar, devemos perdoar, quantas e quantas situações nós também precisamos do perdão dos outros. Então é muito fácil quando nós lembramos de situações em que nos sentimos feridos, magoados, traídos, mas quantas vezes será que alguém já teve que nos perdoar? Aquelas situações que são claras, que nós conscientemente sabemos, mas quantos será que silenciosamente nos perdoaram sem que nós nem soubéssemos que nós até magoamos? Porque fala, poxa, mas se eu não magoei, se eu não tenho essa consciência, eu não tenho culpa. Mas nós podemos até sem querer, até com o desejo de ajudar alguém, sermos ali inoportunos, ser invasivos na vida de alguém, Enfim, nós até para ajudar, nós temos que ter ali a sabedoria, o cuidado, para que nós de fato possamos ali ajudar aquela pessoa e não ter ali uma interferência na vida dela que talvez ela não queira, ou que talvez não seja a melhor maneira de ajudarmos ali alguém. E ele fala aqui do ensinar aos outros o esquecimento de si mesmo, o que não significa se anular, o que não significa deixar a própria dignidade. Pelo contrário, aquele que consegue perdoar, aquele que de fato perdoa, ele tem dentro de si uma dignidade enorme, É alguém ali que tem tanta a serenidade, a segurança, que ele consegue que algo que foi feito contra ele não abale, ele não odeia, Então esse esquecimento, na verdade, é muito mais ali o esquecimento do nosso próprio orgulho, da nossa própria vaidade. Aliás, esse é um termômetro bastante interessante para que nós saibamos o quanto nós somos orgulhosos, Porque quanto mais nós nos machucamos,
quanto mais nós nos sentimos ali feridos, quanto mais nós somos aquelas pessoas que os outros falam, poxa, eu tenho que pisar em ovos com ele, né? Isso indica o quê? Ainda um sinal muito forte do nosso orgulho, da nossa vaidade. Que quanto mais deixarmos esse orgulho, essa vaidade, menos nos sentiremos feridos, menos nos sentiremos magoados, porque aí teremos essa simplicidade, esse esquecimento de si mesmo, reforçando que não é o abandono de si próprio, mas é o abandono ali da defesa tão forte dos nossos interesses, das nossas posições, né? Então, esse é o esquecimento que ele diz que nos torna invulneráveis, então, às agressões. Ele diz aqui, ide meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois os vossos irmãos, como tendes necessidade de sermos perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serem indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se esses apenas vos incomodassem de leve. Porque nós dizemos, poxa, mas há coisas que são muito difíceis de perdoar. Há coisas que me marcaram, que me magoaram profundamente, mas é justamente o que ele fala aqui. O mérito é proporcional à gravidade, à intensidade ali do que foi feito. Até porque aquilo que temos falado, que as situações que mais nos doem são justamente das pessoas que nós mais amamos, e é aí que exige ali um exercício, uma luta maior para que gradativamente nós possamos irmos diluindo pouco a pouco aquele sentimento tão difícil. Quantos médicos atendem pacientes com problemas variados, né? Uma úlcera, uma gastrite, problemas de imunidade e tantos outros, que talvez se pudéssemos ter ali uma análise bastante minuciosa, um olhar muito além do que um exame pode diagnosticar, nós veríamos aqui quantas mágoas nós carregamos, que isso reverbera ali no corpo físico, né? Isso somatiza. Então, isso denota ali o quanto a mágoa ela é corrosiva, né? Ela é altamente destruidora se acalentamos aquele sentimento difícil, e que às vezes é uma ferida que poderia se cicatrizar com o tempo, mas à medida que nós vamos acalentando essa ferida, que nós vamos relembrando aquilo todos os dias, isso vai ali se transformando até em enfermidades que vão repercutir no corpo físico. Então tomemos muito cuidado se temos ainda mágoas do passado, de pessoas que fizeram algo que nos desagradaram, né? Porque isso, antes de mais nada, é o veneno para nós mesmos. Quem que já conseguiu perdoar alguém numa situação difícil sabe o bem que isso nos faz. É como se tirasse ali uma tonelada das nossas costas, a partir dali caminhamos com um pouco mais de leveza, com mais segurança, né? Então o ódio, a vingança são corrosivos mesmos, que gradativamente eles vão ali minando a nossa esperança, minando a nossa alegria, até minando a nossa saúde. E aquele exemplo de uma árvore podre, né? Que às vezes uma árvore cai ali no chão e pode ser que essa árvore caia sob o golpe de um machado afiado, ou às vezes uma árvore cai por quê? Pelo cupim, que nós às vezes não percebemos, e silenciosamente esses cupins vão ali acabando com a árvore, com a saúde dessa árvore. Da mesma maneira, se acalentamos ali o ódio, a vingança, é como esse cupim, que talvez ninguém perceba, mas silenciosamente eles vão corroendo ali a nossa saúde física, emocional e espiritual também, né?
Então é sempre um convite, né, pedindo a Deus ali que nos ajude a perdoarmos, a não acalentarmos o sentimento de rancor, que mais uma vez reforçamos, nós somos ali os primeiros prejudicados com essa situação. Ele diz: espíritas, não vos olvideis, né, não vos esqueceis de que tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizei espíritas, sede-o de fato, esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve se afastar dele nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Então ele nos convida para que o perdão não seja ali uma mera expressão das nossas palavras, né? Porque nós podemos e dizemos, eu perdoo tal pessoa, mas a gente fala, olha, mas eu não quero ver nem pintada de ouro, né? Ou às vezes nós falamos, né? Um dia essa pessoa vai passar pelo que eu estou passando, um dia ela vai entender exatamente o quanto dói para mim essa situação. E às vezes mais discretamente ainda, nós usamos uma expressão como, por exemplo, o mundo gira, né? Então, quando usamos essa expressão, o mundo gira, se referindo a alguém, é como se nós disséssemos, hoje eu estou aqui embaixo, essa pessoa está lá em cima, mas amanhã a situação se inverte. Então vejam que são expressões simples, corriqueiras até, mas que elas ainda mostram que apesar de em algumas situações dizermos que perdoamos, no fundo nós ainda alimentamos essa mágoa, esse rancor. Então temos que pedir muito a Deus, muito ali ao nosso Espírito Protetor, que nos ajude para que esse sentimento ele vá ao longo do tempo sendo amenizado, sendo aliviado para o nosso próprio bem. E isso exige ali esforço, boa vontade, humildade, mas às vezes dizemos, mas eu não tenho sangue de barata, eu tenho dignidade, eu tenho honra, mas se pensássemos ali, se tivéssemos a noção do mal que esses sentimentos fazem a nós, né, nossa própria respiração fica comprometida, a nossa saúde, nosso estômago em particular, enfim, tantos órgãos ali até do nosso corpo físico que são afetados. Se tivéssemos essa consciência, nós pensaríamos muitas vezes antes de alimentarmos ali o ódio em relação a alguém. E ele fala para que nós tomemos cuidado até com os nossos pensamentos. Mas a gente fala, poxa, mas eu estou só pensando. Mas nós aprendemos que o pensamento ele é matéria, ele é energia, ele é força. E da mesma forma que quando nós gostamos de alguém, nós emitimos um pensamento, isso chega até aquela pessoa, o oposto também é verdadeiro. Quando odiamos, quando temos essas mágoas, isso também chega, e se essa pessoa não está bem preparada, ou se nós que podemos ser os receptores não estamos bem preparados, isso pode ter uma lesão ali no nosso equilíbrio espiritual, emocional e físico também, né? Então às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu encontrei com uma pessoa, parece que ela me fuzilou com o olhar, ou que eu fuzilei a pessoa com o olhar. Então não é uma expressão totalmente desprovida de razão. Por quê? Porque nós podemos, pelo olhar, né, esse olhar está carregado da nossa vibração, do nosso sentimento, ou seja, às vezes é um pensamento só. Mas se esse pensamento ele é matéria, se esse pensamento é energia, ele pode ser ali altamente danoso para o outro e para nós mesmos, até pela lei do retorno. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos, né? Então, tomemos muito cuidado, começando pelo nosso pensamento. Da mesma maneira, se temos a intenção de perdoarmos alguém, tudo começa como? Pelo pensamento. Mentalizando aquela situação, mentalizando o bem daquela pessoa, o bem querer ali, aqueles que até temos dificuldades, e lembrando sempre daquela frase, fazer aos outros
somente aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Lembram dessas palavras ali do Evangelho? Fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Essa frase já encerra ali uma filosofia inteira, né? Tanto aprendizado. E por quê? Porque se nós nos sentimos magoados e nós retribuímos na mesma moeda, com a mesma intensidade, o que é que nos diferencia, né? Então dizemos, mas eu fui humilhado, eu fui ferido, eu fui enganado, eu fui, enfim, tantas e tantas situações que nos sentimos vítimas, mas se eu tomo uma atitude na mesma intensidade, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu tanto condenei no outro. Ou seja, nada me diferencia daquilo que eu tanto reprovo, daquilo que eu tanto recrimino. Então, peçamos a Deus que quando esses pensamentos difíceis nos ocorrerem, e todos nós temos pensamentos nobres, pensamentos bons, mas também temos os pensamentos difíceis, né? O primeiro passo qual é? Tomarmos consciência de que estamos tendo esse pensamento. Porque se ainda não conseguimos, pela nossa condição, evitarmos de que esses pensamentos eles estejam em nós, nós já podemos ter a condição de percebermos qual é o teor desses pensamentos, nesse caso pensamentos difíceis, destrutivos, e não alimentarmos. Vai falar, poxa, mas é difícil mudar o pensamento. Ok, isso já é um primeiro passo de reconhecermos que eles são difíceis, porque nós podemos alimentar uma ilusão de uma pretensa santidade que não temos. Então, é contraditório eu falar que eu amo as pessoas, que eu respeito, que eu não tenho preconceito, mas ao mesmo tempo eu odeio, eu tenho inveja, né? Eu desejo ali o mal para o outro. Então, por isso a nossa luta, né? E pedindo a Deus que nos ajude, mas também termos essa consciência de que temos os nossos pensamentos que não são saudáveis, e através do estudo, da prece, mas acima de tudo dessa luta interior, para que a gente gradativamente vá reduzindo os pensamentos difíceis e substituindo por outros de gratidão à vida, de prece, como foi dito, até prece pelos que nos perseguem. Podemos pensar, dizer, mas é uma hipocrisia isso. Eu vou fazer uma prece pelos que me perseguem, mas eu tenho que fazer a minha parte. Se o outro faz a dele, é uma responsabilidade, é um problema do outro, né? Mas eu tenho que... E essa prece é um reconhecimento de quê? De que eu preciso de ajuda, de que o outro precisa de ajuda, né? É um pedido por ele da mesma maneira que, se às vezes, como diz no Boa Nova, algumas pessoas sejam consideradas insuportáveis para nós, quantas vezes também nós podemos ser considerados insuportáveis para alguém. Isso está ali no Boa Nova, um trecho bastante interessante, deixando muito claro que assim como nós somos convidados a perdoar, nós precisamos do perdão, da paciência, da compreensão, seja daqueles que magoamos ao longo de tantas vidas, ou seja, nessa existência, esse mês, hoje, alguns minutos atrás, talvez alguém tenha ali que ter nos perdoado, né? Então, refletindo sobre isso, vamos pedindo muito a Deus ali que nos ajude a perdoarmos. Deixamos pouco a pouco esses sentimentos de mágoa, de vingança, que tanto mal fazem a nós mesmos, né? Então, fica aí o convite para essa reflexão que o Evangelho nos traz, né? Perdoar para que sejamos perdoados. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estão todos bem? Vamos então para o nosso estudo de hoje. Eu escolhi o tema sobre mediunidade, do livro Bastidores da Obsessão, do espírito Nora, do médium Emmanuel Cristiano, Mediunidade Suspensa.
João Pires era um médium reclamão. Entre uma conversa e outra, dizia sempre: há 5 anos realizei os cursos básicos de espiritismo e me descobri médium. Vamos dar uma paradinha e vamos complementando com outras leituras, até mesmo com leituras das obras básicas. Então, do livro Obras Póstumas, do capítulo Manifestações de Espíritos, Caráter e Consequências Religiosas de Manifestações de Espíritos, parágrafo 6 dos médiuns, item 33. Médium é a pessoa que sente a influência dos espíritos e lhe transmite os pensamentos. Quem quer que sinta aquela influência em qualquer grau é, por isso mesmo, médium. Então, todas as pessoas que têm essa faculdade, essa sensibilidade de sentirem os espíritos são médiums. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Também poucos são os que não a possuem, ainda que seja em rudimento. Então, mesmo que a pessoa tenha uma sutil sensibilidade, são médiums. E é inerente ao homem, ou seja, ela não é da vontade do homem, né? Porque é um compromisso assumido na espiritualidade, quando no processo encarnatório, nós pedimos, nós imploramos essa faculdade, porque nesse processo nós estamos com o nosso livro da vida aberto, diante da nossa descoberta da nossa vida, dos nossos débitos, das nossas dívidas, e aí nós pedimos essa situação para que a gente possa resgatar as nossas dívidas, né? Os nossos comprometimentos de outras encarnações. Pode, pois, dizer-se que todos os homens são pouco mais ou menos médiuns. Esta qualificação, porém, não se aplica usualmente senão àqueles em quem a faculdade mediúnica se manifesta por efeitos ostensivos de certa intensidade. Então, se manifestar menos suavemente ou com grande intensidade, de certa forma, todos somos médiuns. A predisposição mediúnica não depende de sexos, idades ou temperamentos. Encontra-se médiuns em todas as categorias de indivíduo, desde as mais tenridades até as mais avançadas. Então, não é privilégio de ninguém, né? Desde a criança, desde as pessoas até com má índoles, desde as idades mais avançadas, todos podemos ser médiuns, tá? Então, o João Pires aqui, há 5 anos, ele começou a ter essas manifestações. A doutrina espírita ensina que a mediunidade é a oportunidade de redenção espiritual. Contudo, não me sinto feliz. Agora tenho de vigiar e orar muito. Sinto-me sensível demais. Quando alguém que não está bem espiritualmente se aproxima de mim, capto os seus desequilíbrios. Isso acontece em casa, no trabalho, no lazer, né? Então, o médium, ele tem essa possibilidade de ter essa captação. E essa captação, ela vai se fazer através, até mesmo aqui no livro, na Memórias Póstumas e no livro dos médiuns, nós também temos essas informações, ela vai se dar através do perispírito. Então, veja, ó, no item 35 do Obras Póstumas diz: as relações entre médiuns e espíritos estabelecem-se por meio dos seus perispíritos. A facilidade dessas relações depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Então, ela vai se processar essa relação através das sintonias e, através desse fluido que vai nos unir, nós vamos conseguir
atrair esses desequilíbrios desses espíritos que se fazem aí presentes. Há uns que facilmente se assimilam e outros que se repelem. Daí se conclui que nem todo médium pode comunicar-se com todo espírito, né? Então, nós podemos ter alguns onde a gente vai ter uma sintonia melhor e maior. Há médiuns que não se comunicam senão com certos espíritos ou com certas categorias de espíritos, ao passo que há outros que não o fazem senão por transmissão de pensamentos, sem quaisquer manifestações exteriores. Então, o pensamento também vai fluir através, né, desse fluido. Então, nós vamos ter possibilidades de, através dessa sintonia, conseguir atingir esses espíritos que estão, né, ao nosso redor. Continuando, então, no livro dos bastidores, os dirigentes dizem que preciso exercitar a educação mediúnica, sintonizando com esferas superiores e vencendo esses naturais obstáculos dos primeiros anos de consolidação na mediunidade. Afirmam que somente assim, no trabalho sério e verdadeiro, discreto e anônimo, os espíritos superiores me darão a necessária retaguarda. Exatamente, né? Então, a mediunidade, ela deve ter essa educação mediúnica. O que é isso? É conhecer a sua mediunidade. É ter ali, né, a sua reforma interior, o estudo, porque assim a gente vai poder entender como é que esses processos acontecem, refletir sobre como se procedeu aquela manifestação, aquele envolvimento, porque todos nós somos uma esponja quando médiums. Nós vamos captar tudo aquilo, é uma antena que está ali, né, captando tudo isso. Então, nós devemos entender como é que esse processo acontece. E essa educação, ela deve se processar desde as fases iniciais. É claro que nós temos sempre ajuda. No processo inicial, nós temos um espírito protetor, um espírito orientador da mediunidade que vai nos orientando, nos assistindo ali. E depois nós vamos com a prática mediúnica, com essa educação, nos comportando ali como devemos, de acordo com a doutrina nos orienta. Acontece que eu não quero mais ser médium. Veja, né, a situação do João Pires. Esperava entrar em contato com grandes personagens da história, intermediar familiares já desencarnados num correio comprobatório da imortalidade da alma. Quem sabe contribuir no campo da arte mediúnica, mas nada disso aconteceu. Para que então tanto me esforço? Então ele ainda não está compreendendo. Ele gostaria de ser valorizado como médium, a sua vaidade vem à tona, ele gostaria de se sentir importante quanto a isso. Ele não compreendeu que a mediunidade, ela deve ser humilde, ela deve ser ali para ele como evolução espiritual. Gostaria de dizer-lhes que não desejo mais a mediunidade. Ele gostaria, ele está jogando isso para os espíritos captarem que ele não se importa mais com isso. É verdade que o centro espírita nunca me obrigou ao desenvolvimento das capacidades psíquicas, mas também não me perguntou se eu as desejava. Quando percebi, já estava mergulhado nos exercícios mediúnicos, sentindo coisas que agora não consigo fazer sumir de mim. Não consegue fazer sumir por quê? Porque é algo trabalhado no nosso corpo espiritual para que a gente possa ter esse intercâmbio. Hoje tem uma antena que insiste em captar espíritos perturbados. Por que consegue captar espíritos perturbados? Porque a sua sintonia está nesse desequilíbrio. Os dirigentes estimularam-me ao bem, à caridade,
mas o fato é que estou cansado da faculdade medianímica. Então, assim, né, Herculano Pires também no livro Mediunidade, ele nos orienta, né, nos esclarece. No capítulo 3, Mediunidade Dinâmica. A mediunidade dinâmica é também chamada de mediunidade de serviço e é colocada assim, destinada ao auxílio e ao socorro do próximo. Decorre de compromissos assumidos no plano espiritual, seja para auxiliar indiscriminadamente os que necessitam de ajuda e orientação, seja para o resgate de dívidas morais do passado, como com entidades necessitadas, cujo estado inferior se deve em parte ou totalmente a ações do médium em vidas anteriores. O médium não desfruta apenas as vantagens da mediunidade generalizada, pois vê-se investido de uma missão mediúnica, a que os espíritos deram o nome de mediunato. Mediunato, então, seria nessa mediunidade que todos temos, que nasce já conosco e que vai se desenvolvendo de acordo com a nossa encarnação. A situação do médium é bem diferente da comum. Ele é continuamente solicitado para atender a entidades desencarnadas carentes de auxílio e elucidação. Se rejeita o seu compromisso ou tenta protelá-lo, fica sujeito a perturbações e, finalmente, à obsessão. Então, nós vemos aqui que é um processo, né, que se o médium não quer, como no caso, né, o João Pires, ele vai poder, né, cair em desequilíbrio e aí a situação fica mais delicada. Durante meses, João despejava nos amigos os seus argumentos repetitivos. Por mais que recebesse dos companheiros experientes orientações caridosas, permanecia revoltado. Um dia, quando estava num dos seus ataques de mau humor mediúnico, um espírito amigo lhe apareceu. Que o Senhor te abençoe, João, disse o benfeitor. O médium estava paralisado, enfim, a oportunidade de se queixar com a pessoa certa. E antes que a entidade pudesse falar, Pires começou a protestar. Já era tempo de alguém ouvir as minhas reclamações. Por favor, o senhor poderia fazer com que a minha mediunidade desaparecesse? Eu quero ter uma vida normal. Quero voltar a ser uma pessoa comum, como se fosse possível, né, pessoal? Devemos lembrar que este processo é organizado no momento pré-encarnatório, então não dá para, num passe de mágica, retirarmos tudo isso. O espírito amigo, mantendo grave expressão no olhar, disse-lhe: meu irmão, a mediunidade não lhe tira a oportunidade de uma vida normal. Porventura, não tens estudado a codificação? É preciso viver no mundo sem ser mundano. Se há necessidade de certa renúncia, é apenas em relação ao excesso e ao esforço numa vida digna e honesta. Porém, quanto mais renunciares, maior serão os méritos. Então, quanto mais a gente tiver, né, essa sintonia mais equilibrada, quanto menos excesso nós tivermos, quando levarmos uma vida mais simples, melhor com certeza nós estaremos numa situação de evolução. Tuas reclamações não têm justificativas sólidas. Apoiam-se na preguiça em promover a transformação moral. Retens a ilusão de que mediunidade é sinônimo de fama, né? Porque teria ali a valorização, a vaidade, quando em verdade revela disciplina e trabalho árduo de anos a fio. Então não são apenas 5 anos para a gente poder, né, resgatar tudo de um passado aí bem longínquo. Nós temos aí a necessidade de perseverarmos.
Tens necessidade de provas e expiação, e a mediunidade é a ferramenta que te impedirá o envolvimento com os problemas do mundo. Porque nós sabemos que, diante da dificuldade, nós vamos reconhecer, né, o problema do nosso próximo. Passando, sentindo ali na carne esse processo, nós vamos valorizar. Enquanto tua mente está ocupada com o estudo e a prática do bem, teus valores morais haverão de se consolidar na caridade. Então, quando a gente está estudando as obras básicas, quando a gente está refletindo sobre esses ensinamentos, claro que a nossa mente estará ocupada e nós estaremos até passando para esses espíritos em dificuldades, ensinamentos importantes, né? Não só para nós, como para eles também. Cada um possui o que é preciso para o próprio crescimento espiritual. Além disso, tua mediunidade é o resultado da programação feita na vida do infinito, onde tu mesmo aceitaste, antes desta encarnação, um compromisso mediúnico para uma oportunidade de espiritualização servindo no campo do Senhor, no campo, né, da melhoria, do resgate dos nossos próprios débitos. Não importa, interrompeu o medianeiro. Eu não aguento mais, exijo, retire minha faculdade. Nesse caso, né, gente, a gente sabe que ele tem o livre-arbítrio. Solicitam muito do médium. Não faça isso, não faça aquilo, estude isso, estude aquilo, não elogie, ele pode se orgulhar. Já estou farto de tanta disciplina, de não ser valorizado, de estarem sempre com medo que eu me envaideça. Chega disso, né? Então ele está numa situação ali de revolta porque ele não quer andar no trilho, né? Ele quer dar aquelas escorregar, né? Melhor assim, escorregar. João disse ao benfeitor, João disse o benfeitor compadecido, entendo que realmente a vida mediúnica exige certos sacrifícios, tolerância e resignação. Estas dificuldades servirão para teu amadurecimento. Pensa no número de espíritos que poderão ser socorridos por teu intermédio. Quantas almas haverão de te agradecer o concurso? Quantos amigos granjearás com a prática do bem? Trabalha sem esperar recompensas. Vais desistir da luta no momento em que começaste a lutar? Tem nas mãos uma arma muito valiosa, precisa ser acionada em teu próprio benefício. Não desanimes, o Senhor espera muito de ti. Não adianta, já falei que não, respondeu João Pires num tom autoritário e ríspido. É o livre-arbítrio, né? Ele tem esse direito. Muito bem, disse a entidade, veremos o que será possível fazer. Se as autoridades superiores atenderem a tua solicitação, perderá anos de progresso e terás de reencarnar muitas vezes para recuperar durante séculos o que poderia restabelecer em algumas décadas. O benfeitor espiritual partiu para o mais alto, levando consigo o pedido de João Pires. Pela manhã, João acordou sentindo-se diferente. Após a atividade de rotina, dirigiu-se ao centro espírita, porque, na verdade, mesmo ele não sendo médium, ele poderia continuar, né, frequentando o centro, onde semanalmente se dedicava ao estudo e à prática da mediunidade. E pela primeira vez, desde que se desenvolveu mediunicamente, não sentiu o mundo espiritual. Então não tinha mais aquela sensibilidade de antes. Terminada a reunião, saiu do centro radiante e feliz. Entretanto, ao atravessar a rua, não viu o carro em alta velocidade, seu protetor, porque mesmo ele não tendo essa sensibilidade, ele ainda estava tendo a proteção, mas ele não estava sensível a isso. Não pôde captar rápido e claramente como antes a advertência do seu tutor espiritual
e foi lançado contra o asfalto, né? Ele foi atropelado. Aí vejam o que aconteceu. No mês seguinte, bateu o carro, no outro foi assaltado, na sequência perdeu o emprego, caiu na escada, envolveu-se em 2 brigas corporais, cultivou desafetos, entregou-se ao vício, caminhou lado a lado com a maledicência, viveu verdadeiros meses de tormento. Foi aí que decidiu voltar ao centro, não para pedir ajuda, mas para mais uma vez reclamar. Recepcionado pelos companheiros fraternos, foi logo se queixando. Os espíritos retiraram minha mediunidade e agora querem se vingar. Minha vida virou uma loucura. Há 6 meses tenho sofrido inúmeros tormentos. Aí o espírito protetor vai dar uma comunicação através de um outro médium. Caro João, saúde e alegria é o que te desejamos. Notamos que as tuas reclamações ainda continuam e o teu mau humor permanece. Acaso pensas que as desgraças que te sucederam até o momento foram produzidas pelos espíritos superiores? Certamente que não, meu filho. A maioria foram resultados das tuas próprias imprudências. Então vejamos novamente, porque a sintonia dele se manteve ali naqueles desequilíbrios, né? Ele não se ateve novamente àquela vida simples, àquela vida de modificação. Deviam-se à proteção que os benfeitores espirituais te concediam para um bom estado físico e emocional e o cumprimento da tarefa mediúnica. Como rejeitasse o labor com a mediunidade, os teus protetores, pessoas sérias e comprometidas com o trabalho, não encontrando mais acesso de comunicação por teu intermédio, procuraram outro que estivessem despojosos em produzir bons frutos. A grande parte dos males que te visitaram são provenientes da tua inconsequência. Nós é que precisamos mais, da espiritualidade do que eles de nós. Afastando-te da mediunidade, abandonaste também o ideal cristão e a falta da vivência evangélica. É que te trouxe certos desequilíbrios agravados por alguns adversários espirituais do teu passado delituoso. Então, abriu a porta para poder aquela influenciação negativa e os obsessores assediarem. Não estamos te acusando, mas dando as explicações sobre a tua própria desgraça. Na vida do espírito, nada consegue sem esforço e devotamento, renúncia e sacrifício. Estamos no mundo para aprender a escolher acertadamente, e nós, teus guias intangíveis, aguardamos o dia em que te libertes das viciações da terra, escolhendo erguer a fronte para contemplar as estrelas e buscar o céu. Terminada a preleção de luz, João estava em prantos e em oração silenciosa. Pediu que a suspensão da mediunidade fosse revogada. Na semana seguinte, o trabalho da pequena casa espírita contava em seu grupo de médiuns com a presença do ex-reclamão. João Pire em intensas, anônimas e discretas atividades mediúnicas. Esperamos, que ele realmente tenha aprendido. Então, quando nós estivermos nessa situação, que a gente eleve o nosso pensamento a Deus e que nós consigamos ser cumpridores da nossa tarefa como médiuns. Obrigada pela oportunidade, espero que eu tenha atendido aí ao nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece final. Te agradecemos, Senhor Jesus, nosso Mestre amoroso, por esses momentos de prece, por esses momentos de auxílio, e te pedimos, Senhor, que tenhamos sempre a força de vontade, a fé, a perseverança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças te damos. Boa tarde, boa semana, até a próxima. Fiquem com Deus.